Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão da VUNESP. 1 e 2 são dois líquidos incolores e transparentes. Os dois foram aquecidos separadamente e mantidos em ebulição. Os valores das temperaturas T dos líquidos em função dos tempos de aquecimento são mostrados na figura a seguir. Então aqui o líquido 1 e o líquido 2 eles foram aquecidos, só que eles foram aquecidos separadamente, então eles estão em recipientes diferentes. Aqui a gente percebe que esses líquidos eles estão passando aqui, por uma mudança de estado físico da matéria. No caso do líquido 1, ele tem aqui uma temperatura de mudança de estado físico da matéria que é constante. Essa temperatura aqui, ela é a temperatura de ebulição dele. A gente pode chamar de ponto de ebulição porque ela permanece numa temperatura constante. Então, ele é para a gente uma substância pura. Ele poderia ser também, olha só, ele pode ser uma substância pura ou ele poderia ser uma mistura azeotrópica. Porque uma mistura azeotrópica, ela possui o ponto de ebulição constante, mas lá embaixo o ponto de fusão ele é variável. Tá? Aqui nesse gráfico a gente não está vendo o ponto de fusão. Então a gente pode dizer que nós temos uma substância pura ou uma mistura azeotrópica. Tá? Até o momento a gente ainda não sabe o que é mistura azeotrópica. No caso de 2, a gente tem aqui ou uma mistura, porque a gente tem uma faixa de ebulição, né? Então, aqui como nós temos essa faixa de ebulição, a gente não pode ter, vou colocar FE de faixa de ebulição, a gente não pode ter mais uma substância pura. Substância pura tem ponto de ebulição e ponto de fusão. No caso, ou a gente tem uma mistura, ou a gente vai ter uma mistura do tipo eutética, né? Mistura eutética. Lembrando que uma mistura, quando eu falo só mistura, quer dizer que tanto a ebulição quanto a fusão são faixas. Agora, quando eu falo uma mistura eutética, ela tem uma faixa de ebulição, mas quando a gente está falando lá na nossa fusão, ela tem uma fusão que é constante, como se fosse uma substância pura. É o contrário da mistura azeotrópica, né? Então, pessoal, é o seguinte, para a gente descobrir o que a gente tem, a gente vai dar uma olhadinha nas alternativas. Com base nessas informações, pode-se afirmar que 1 é um líquido puro. 1 pode ser um líquido puro? Pode. Ele pode ser uma substância pura ou mistura azeotrópica. Até aqui, ok. E 2? 2 é uma solução. O que é uma solução? Uma solução é uma mistura, tá? Então, a gente tem aqui em cima uma mistura? Sim, podemos ser uma mistura. Logo, A pode ser a nossa alternativa correta. Até o momento, não tem porquê de não ser, né? Então, A a gente já considera como sendo a alternativa correta aqui. A gente pode dar uma analisada nas outras, né? 1 é uma solução, tá errado, né? 1 é um líquido puro, porque ele tem aqui, um ponto de fusão, de ebulição que é constante. Nas soluções a gente não tem isso, tá? E fala que 2 é um líquido puro, errado, porque para ser puro, para ser uma substância, né? A gente não poderia ter essa faixa de ebulição aqui. Na letra C fala que 1 é um líquido puro, aqui ok. E 2 é um azeótropo, né? Tá errado. O 2 ele poderia ser uma mistura, só que uma mistura do tipo eutética ou uma mistura convencional, uma mistura comum. A azeotrópica não. A azeotrópica poderia ser a de baixo, poderia ser a 1, não a 2. 1 e 2 são líquidos puros, tá errado, né? Com diferentes composições químicas. E 1 e 2 são soluções, está errado também. Os dois não são misturas nem líquidos puros. Então, letra A é a alternativa correta para essa questão. Basicamente é isso. Não esqueça
que aqui a gente está falando de dois líquidos que foram aquecidos e foram aquecidos separadamente, tá? Se os dois estivessem juntos, sim, seria uma mistura, obviamente. Dois líquidos diferentes juntos, a gente está falando de uma mistura, não é o caso. O gráfico está sobreposto, o de 1 e 2, eles estão sobrepostos, só que não significa que eles estavam juntos, tá bom? A própria questão aqui fala sobre isso. Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Então, um forte abraço, até a próxima e tchau, tchau!